Olá, neste vídeo responderemos dúvidas frequentes sobre a dengue. Clique em alguma pergunta ou assista na íntegra para saber as respostas. Mas antes, o que é a dengue? A dengue é uma doença com sintomas como febre, cansaço, manchas vermelhas na pele, dor nos músculos e articulações e dor de cabeça com dor atrás dos olhos. A dengue tem duas formas graves: a síndrome do choque da dengue, em que a pressão arterial cai perigosamente, e a febre hemorrágica da dengue, em que os pequenos sangramentos internos, que causam as manchas vermelhas na pele, podem levar à hemorragia interna. Isso tem a ver com a contraindicação de alguns medicamentos em caso de suspeita de dengue. Por que alguns remédios são contraindicados em caso de suspeita de dengue? Alguns medicamentos, como ibuprofeno e aspirina, além de seu efeito principal, podem também diminuir a coagulação. No caso da dengue, como a própria doença causa queda de pressão, isso pode ser muito perigoso. O nível baixo de plaquetas causado pela dengue também se soma aos efeitos dos remédios, aumentando o risco de hemorragias. Por isso, em caso de suspeita de dengue, não tome remédios por conta própria, principalmente anti-inflamatórios. Visite um posto de saúde. Como a dengue pode ser diagnosticada e tratada? O diagnóstico é na maioria das vezes sintomático, ou seja, o médico irá procurar os sintomas clássicos que apresentamos anteriormente. Existem ainda alguns testes rápidos que podem ser usados para detectar o vírus no sangue da pessoa infectada. Por isso, procure um posto de saúde ao apresentar manifestações da doença. Até hoje, não existem tratamentos para a dengue em si, apenas para seus sintomas. Durante a doença, o líquido do sangue extravasa dos vasos em direção a outros órgãos e tecidos. Portanto, é essencial que o paciente descanse e tome muito líquido, incluindo soro, que pode ser caseiro, para repor o que foi perdido pelos vasos sanguíneos. Como a dengue é transmitida? O vírus da dengue é transmitido pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Aedes, principalmente o Aedes aegypti, conhecido por suas manchas brancas pelo corpo. As fêmeas adquirem o vírus através do sangue de pessoas infectadas, ou seja, precisam picar alguém doente para transmitirem o vírus para outros. Os vírus demoram 2 semanas para contaminar a saliva do inseto. Somente a partir daí, a fêmea consegue passar a doença adiante em um ciclo humano-inseto-humano. O vírus também pode contaminar os ovos das fêmeas infectadas, mas os machos nascidos desses ovos não podem transmitir a doença. Atualmente, o mosquito vive e se reproduz em regiões quentes de todo o mundo. Ele provoca cerca de 50 milhões de casos de dengue e 20 mil mortes por ano, principalmente em áreas urbanas. Desde que o vídeo começou, mais de 130 pessoas pegaram a doença, e nos próximos 30 minutos, uma pessoa morrerá de dengue no mundo. Como a dengue chegou no Brasil? O mosquito não é nativo do Brasil. Ele foi trazido para cá da África, durante a colonização. O mosquito chegou a ser quase eliminado na década de 1950, num esforço de conter outras doenças transmitidas pelo mesmo vetor. Mas devido à globalização, reapareceu trazido por navios e aviões e hoje é considerado uma praga nacional. Há relatos de dengue desde o final do século XIX, mas a primeira documentação precisa do vírus é do início da década de 1980, em Boa Vista. Em 1986, ocorreram epidemias no Rio de Janeiro e em algumas capitais do Nordeste. Como o vírus causa a doença? Como todos os vírus, o dengue precisa usar uma célula para se multiplicar. Depois da picada, o vírus invade glóbulos brancos na pele e no sangue. Após a invasão, ele passa a comandar as principais funções da célula, produzindo inúmeras cópias de si mesmo. Essas cópias saem das células infectadas prontas para atacar células saudáveis, espalhando a infecção. Essas células do sistema imune viajam pelo corpo, espalhando a doença para diversos órgãos. O que são a febre hemorrágica da dengue e a síndrome do choque da dengue? A febre hemorrágica da dengue é uma forma grave da doença que causa sangramentos internos. Normalmente, quem evita os sangramentos ou hemorragia são as plaquetas, elementos do sangue importantes na formação de coágulos. A infecção das células da medula óssea compromete a formação delas e, portanto, a coagulação, o que pode levar ao quadro hemorrágico da doença. Na síndrome do choque da dengue, como nós falamos anteriormente, a pressão sanguínea cai a níveis drásticos. Como a dengue afeta o corpo todo, há uma liberação generalizada de substâncias que permitem a passagem do líquido do sangue para os tecidos. Essa liberação é tão grande que causa inchaço e queda na pressão arterial. Sem pressão sanguínea, o sangue não é bombeado para tecidos importantes, o que leva à falência dos órgãos.
Porque o segundo contágio com o dengue é mais perigoso. Existem 4 tipos de vírus dengue que infectam humanos, sendo que a infecção com um tipo de vírus não protege contra os outros. Nosso organismo é capaz de lembrar de micróbios que já nos infectaram, respondendo mais rápido a eles numa segunda infecção, graças aos anticorpos específicos. Os anticorpos produzidos na infecção por um tipo de dengue não são fortes o suficiente para eliminar os outros tipos. Pelo contrário, eles se ligam aos vírus sem inativá-los e acabam atraindo glóbulos brancos, que caem na armadilha e são infectados, potencializando a doença. O blog Rainha Vermelha já escreveu sobre dengue hemorrágica. Para conferir, clique no link que aparece no vídeo ou na descrição. Como a dengue pode ser evitada? Algumas formas de evitar a dengue são bem divulgadas. A eliminação do mosquito transmissor da doença é a maneira mais utilizada hoje. As larvas crescem em água parada, logo, deixar recipientes com água exposta não é uma boa ideia. Você também pode evitar o contágio com o uso de repelentes. Lembrando que esse uso não deve ser interrompido caso você seja contaminado. Isso porque você se torna um reservatório de vírus, ajudando a disseminar a doença. O Aedes aegypti é também transmissor de outras doenças virais, como febre amarela, chikungunya e a febre zika. O que a ciência tem feito? Cientistas têm trabalhado de diversas formas para conter a doença e alguns trabalhos feitos no Brasil têm alcançado bons resultados. Um grupo de cientistas da USP, liderados pela professora e pesquisadora Margarete Capurro, liberou mosquitos inférteis geneticamente modificados nos arredores de Juazeiro, na Bahia. Esses mosquitos machos competem pelas fêmeas, produzindo larvas defeituosas incapazes de chegar à fase adulta. Em Mandacaru, uma comunidade próxima, a redução dos mosquitos chegou a 96%, e o governo e a população estão muito satisfeitos, incentivando a liberação até em outros lugares. Nós entrevistamos a professora Margarete Capurro sobre os mosquitos testados na Bahia. Para assistir a entrevista, clique no link que aparece no vídeo ou na descrição. Além disso, inúmeros outros laboratórios procuram criar vacinas contra a dengue. As vacinas ajudam o nosso sistema imune, fortalecendo a resposta a infecções com o vírus, levando à produção de anticorpos. Uma vacina eficaz deveria nos proteger contra os 4 tipos ao mesmo tempo, o que gera diversos desafios para os pesquisadores. Você pode conferir mais detalhes sobre o trabalho desses cientistas acessando o link que aparece no vídeo e na descrição. Para mais informações sobre a dengue, acesse a nossa wiki. E para saber como ajudar mais, clique nos links que aparecem no vídeo e na descrição. Caso tenha restado alguma dúvida, não hesite em perguntar nos comentários. O combate à dengue é dever de todos, por isso, continue se informando e agindo. Compartilhe o vídeo e ajude a acabar com esse inimigo.